Então, um bom dia aí para todo mundo. Hoje, neste dia 25 de setembro, mais uma vez nos encontramos nesse espaço para refletir sobre o Evangelho que a Igreja nos oferece para a nossa vivência e alimentar também a nossa fé no dia de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Pai, que resumistes toda a lei no amor a Deus e ao próximo, fazei que, observando o vosso mandamento, consigamos chegar um dia à vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Hoje o trecho do Evangelho se encontra em Lucas, capítulo 9, do versículo 18 ao 22. E é o relato que geralmente se chama a profissão de fé de Pedro. Comparando, o relato de Lucas com o relato dos outros dois evangelhos sinóticos, vemos como Lucas ele é muito sintético. Ele de fato apresenta aquilo que é o essencial deste encontro de Jesus com os seus discípulos, no momento em que ele faz uma pergunta decisiva: quem diz o povo que eu sou? Uma característica de Lucas, que nós encontramos no versículo 18, é dizer que Jesus estava rezando no lugar retirado. A oração é muito importante no Evangelho de Lucas, pois é o momento, sobretudo, do discernimento. Nós vamos ver em várias situações do Evangelho que Lucas faz questão de dizer que Jesus estava em oração. O que os outros evangelistas não desprezam, mas não fazem essa referência. Por exemplo, Jesus está rezando no momento do seu batismo, Jesus está rezando também no momento da transfiguração, e agora, nesse momento em que Jesus vai fazer uma pergunta decisiva para o grupo que ele constituiu. Outro dia ouvimos que Jesus tinha convocado os 12 e dado a eles o poder de expulsar os demônios, de curar os enfermos e de anunciar a boa notícia. Então Jesus faz essa pergunta muito importante a esse grupo dos 12, porque sem responder a esta pergunta, sem ter clareza, pelo menos uma clareza inicial de quem é Jesus, então é impossível segui-lo, sobretudo porque Jesus vai começar a anunciar que vai para Jerusalém, que lá ele vai ser preso, vai ser condenado à morte, mas que vai ressuscitar ao terceiro dia. Então, se os discípulos não tiverem essa convicção de que Jesus é mais do que um profeta, Jesus é mais do que um sábio, Jesus é mais do que um homem bom, mas que Jesus de fato é o enviado de Deus, o Messias esperado, então sem esta convicção vai se tornar quase que impossível seguir os seus passos até a cruz e também depois da sua ressurreição. Por isso que Jesus faz esta pergunta em dois momentos. Quem diz o povo que eu sou? E depois Jesus pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? Então, na primeira pergunta, a resposta é já bem conhecida. Uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és um dos antigos profetas que ressuscitou. Nós ouvimos no Evangelho de ontem, um texto um pouco antes desse que nós estamos refletindo, a curiosidade de Herodes, porque chegou aos ouvidos de Herodes a notícia de tudo aquilo que Jesus estava fazendo. E Herodes tinha acabado de mandar matar João Batista, e por isso que ele chega a esta conclusão, dada a semelhança que existe entre aquilo que Jesus está falando e até mesmo as suas atitudes com aquilo que ele conhecia de João Batista. Então ele vai dizer: João Batista ressuscitou, por isso que ele está realizando esses prodígios. E tinha curiosidade de ver Jesus, porque a pergunta era essa: quem é esse homem? Então, agora Jesus faz essa pergunta aos discípulos para que de fato eles tomem consciência de que o seguimento de Jesus exige conhecimento da sua pessoa. Não, para nós também
não é possível seguir alguém que nós não conhecemos. Até os pais orientam as crianças que quando um estranho se aproximar, que elas não deem ouvido, que elas não sigam nenhum estranho e até se distanciem do estranho. Por quê? Porque sem conhecer não é possível seguir. Essa pergunta de Jesus, ela se reveste de um caráter decisivo, né? Ou seja, sem saber quem ele é impossível segui-lo. E essa resposta, né, que os discípulos dão, João Batista, Elias ou um dos grandes profetas, até certo ponto, vem dessa identificação que o povo faz a partir do ministério de Jesus, nessa dimensão profética muito evidente, muito presente nos ensinamentos e nas atitudes de Jesus. Até mesmo, né, nós vamos ouvir no Evangelho de Lucas, quando Jesus ressuscita o filho da viúva de Naim, se vai dizer isso, um grande profeta surgiu entre nós, Deus visitou o seu povo. Então Jesus é visto de fato como um profeta. Mas Jesus não é só um profeta. Por quê? Qual é a diferença? O profeta é aquele que fala em nome de Deus diante do povo. Jesus não fala em nome de Deus, mas Jesus é Deus mesmo falando, não é? Claro que ele anuncia a vontade do Pai, mas ele é filho de Deus, e sendo filho de Deus, ele é Deus. E, portanto, não é falando sobre Deus ou falando em nome de Deus, mas é o próprio Deus falando. Por isso que não pode ficar apenas nessa identificação de que ele é um profeta. Claro que Jesus, no seu ministério, deixa muito claro a dimensão profética do seu ensinamento e de suas atitudes. É a dimensão profética. Mas ele é mais do que um profeta. Portanto, esta segunda pergunta, agora dirigida aos discípulos, para que de fato eles demonstrem, né, e vão crescendo cada vez mais nesta convicção de que Jesus é mais do que um profeta. Vós, quem dizeis que eu sou? Então Pedro, e aqui nós já percebemos uma certa liderança que Pedro tem no meio do grupo, por isso que é escolhido por Jesus para, né, ser o chefe da igreja, ser aquele que vai dando, né, o norte, as orientações, mesmo com suas limitações e com suas fraquezas. Mas Pedro demonstra, né, uma certa iniciativa. É por isso que Pedro toma a palavra e diz o Cristo de Deus. Então, de novo, né, São Lucas, ele apresenta de uma forma muito sintética, mas mostra o essencial. Não falta nada. Os outros evangelistas dizem, tu és o Filho do Deus vivo, e assim por diante. Lucas, numa frase curta e clara, diz tudo o que é a fé dos discípulos. O Cristo de Deus. Cristo é uma palavra que significa ungido. O Messias, em hebraico se diz Messias, em grego se diz Cristo. Nós conservamos essa palavra porque ela é quase intraduzível, diríamos assim, mas ela significa de fato aquele que é ungido. No início do Evangelho, no capítulo 4, e é sempre bom fazer essa referência porque aquele momento, ele de fato é a inauguração do ministério de Jesus e onde Jesus apresenta de fato aquilo que é a sua missão e a sua identidade. O Espírito do Senhor está sobre mim, o Espírito do Senhor me consagrou, me ungiu para evangelizar os pobres. Então essa resposta de Pedro é muito coerente, porque o próprio Jesus tinha dito, o Espírito do Senhor me consagrou, me ungiu. Então, em outras palavras, o Espírito do Senhor me fez Cristo. Cristo significa ungido, significa consagrado. Daí vem a palavra crisma, unção. Daí vem a palavra crismar, que é ungir, o grande sacramento que nós recebemos como confirmação do nosso batismo. E somos cristãos, porque estamos inseridos em Cristo. Por isso que nós também somos ungidos, tanto no batismo como na crisma. Então, nós participamos também desta missão de Jesus como o Cristo, o enviado.
E aqui diz o Cristo de Deus, né? O Messias de Deus, o enviado de Deus, o consagrado de Deus. E, naturalmente, aqui enviado por Deus para uma missão, né? E a missão, como nós já relembramos no início do Evangelho da Sinagoga de Nazaré, a missão de anunciar a Boa Nova, a missão de recuperar a vista aos cegos, a missão de libertar os cativos e de proclamar o ano da graça do Senhor. Mais interessante que Jesus faz a pergunta e depois proíbe severamente que contassem isso a alguém. E aí acrescenta: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então, esse primeiro anúncio, né, da morte de Jesus, mas também da sua ressurreição. Agora, qual é o motivo de Jesus ter proibido os discípulos de dizerem isso? Ele perguntou, eles não responderam certo, mas por quê? Porque havia muitas expectativas de Messias no tempo de Jesus. E a identidade de Jesus como Messias, em alguma coisa, né, se assemelha, se aproxima de algumas expectativas, sobretudo a expectativa do grupo de João Batista, mas supera todas elas, porque em nenhuma delas se dirá que o Messias, o ungido, né, o consagrado de Deus, vai morrer na cruz e ressuscitar, né? Também não se disse isso em nenhuma dessas expectativas. Então Jesus proíbe justamente para evitar que ele seja confundido com qualquer uma dessas expectativas, porque só com a sua morte e ressurreição é que toda a ambiguidade será superada, né? Então, depois, né, da sua morte e ressurreição, então não se poderá de forma nenhuma confundir Jesus com nenhum outro tipo de Messias que se esperava naquele momento. Então, para nós também, cristãos, batizados, ungidos, é algo fundamental que nós respondamos a cada dia esta pergunta. Não porque não saibamos, mas para que conheçamos ainda mais a pessoa de Jesus, o enviado de Deus, o Messias de Deus, e sempre voltando ali para aquele capítulo 4, versículo 16 e diante, que Jesus apresenta, vamos dizer, a sua missão, a sua identidade de Filho de Deus, Cristo, né? Cristo de Deus, ungido. E todos nós também somos ungidos. Então, que o Senhor nos ajude a sermos fiéis a esta missão de, como cristãos, testemunhar na igreja, no mundo, na sociedade, de que nós temos uma marca, né? Somos ungidos. E se somos ungidos, somos enviados. E a missão é a própria missão de Jesus. Mas é preciso conhecê-lo, é preciso amá-lo, para assim podermos segui-lo. Então, que o Senhor nos conceda esta graça, nós também, como ungidos, de sermos testemunhas de que Ele é o ungido de Deus. E que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um bom dia para todos e até amanhã, se Deus quiser.